Além de apresentar um novo herói para o universo Marvel em live action, a série do Cavaleiro da Lua também entrou de cabeça na ideia de que as divindades de histórias e lendas são reais. Afinal, o próprio Mark Spector é o avatar de Khonshu, o deus da lua. Então, nada mais justo do que outros deuses egípcios também existirem. Em Pantera Negra, por exemplo, nós já tínhamos sido apresentados a Bast, a deusa mais importante de Wakanda. Já nos episódios de Cavaleiro da Lua foram mostradas mais 5 divindades da famosa Enéade, o grupo de 9 deuses composto por nomes como Isis, Osíris, Horus, Thoth e, olha só, Bast. Na série, quando o grupo se reuniu, principalmente na hora de aprisionar Khonshu, apenas 5 divindades estavam presentes. Onde estavam as outras 4, hein? Em julho, o próximo filme do Thor vai mostrar os deuses da mitologia grega e ainda vai apresentar um personagem que tem um objetivo razoavelmente simples: acabar com todas as divindades existentes. Será que o Gorr, o carniceiro dos deuses, fez uma visitinha ao panteão egípcio? Olha, antes da gente analisar essa possibilidade, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like para ajudar a gente e ativa o sininho para saber de novos vídeos por aqui. Eu sou a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Na série do Cavaleiro da Lua, enquanto Khonshu viu em Mark Spector sua ferramenta, o vilão Arthur Harrow lidera uma seita que venera a deusa egípcia Ammit. Ao mesmo tempo, Bast é a principal deusa de Wakanda, responsável por auxiliar na criação do primeiro Pantera Negra através da força da erva em forma de coração. Como consequência, foi possível que as tribos que formam Wakanda se unificassem e prosperassem até se tornarem a potência que vimos nos filmes. Além de tudo isso, a deusa Bast também foi estabelecida como a presença mística que vigia a vida após a morte no país. Ou seja, a mitologia egípcia já estava presente no MCU esse tempo todo, só não tinha sido explorada ao máximo, como acontece em Cavaleiro da Lua. Agora, por mais que o Wakanda esteja longe do Egito, no continente africano, existe uma ligação entre os dois países que a Marvel pode usar em seus live actions. Acontece que Khonshu é meio irmão de Bast. E sabe que outro personagem pode fazer uma conexão com esse panteão de divindades egípcias e ligar a série de vez ao MCU? O Gorr, o carniceiro dos deuses. Nos quadrinhos, o Gorr tem um passado trágico que o colocou em um caminho de vingança contra todo e qualquer tipo de deus. Milhares de anos antes da linha do tempo atual, ele vivia em um planeta com um nome desconhecido, onde quase todos os dias os seres de sua espécie passavam fome. Ele era membro de uma tribo que ensinava a confiar nos deuses, embora as orações da espécie nunca tivessem sido respondidas. Gorr já conhecia a tragédia desde pequeno. Uma vez que a mãe dele, por exemplo, morreu para que ele sobrevivesse quando os dois foram atacados no deserto por algumas criaturas. Depois de se tornar adulto, Gorr continuou perdendo as pessoas que amava, como sua esposa e todos os filhos. Quando seu último filho não resiste à fome, ele perde totalmente sua fé nos deuses e expressa para a tribo que não acreditava na existência de divindades, já que as orações de seus entes queridos nunca foram respondidas. E por causa disso, seu povo o expulsa da tribo e ele começa a vagar pelo deserto. Para sua surpresa, um dia ele dá de cara com 2 divindades lutando. Um deus da luz e um deus das trevas. Sendo esse último ninguém menos que Nu, o criador dos simbiontes. Em meio à briga, o deus da luz implorou por ajuda ao Gorr. Só que ao invés de auxiliar a divindade, ele se funde à necroespada do Nu e usa todo o seu ódio contra divindades para matar o deus. A título de curiosidade, essa necroespada não é uma arminha qualquer não, viu? Quando Nu foi despertado pela invasão de celestiais em seu reino de trevas, ele simplesmente conseguiu decapitar um celestial com a espada. Ou seja, se a necroespada matou uma entidade cósmica que é tipo ultra mega super poderosa, imagina o que ela pode fazer com outros deuses do universo Marvel. Nas HQs, o Thor descobre o trabalho do Gorr da pior maneira possível,
encontrando divindades mortas. E como o deus do trovão percebe em um dos quadrinhos, as mortes delas foram prolongadas para que o assassino apreciasse o sofrimento dos deuses. No primeiro trailer de Thor 4, a gente viu o herói encontrando o cadáver de Faligar, o deus da fronteira galáctica. E tanto eu quanto o Vitor achamos que essa não vai ser nem de longe a única divindade sem vida que o Thor vai encontrar antes de topar com Gorr. Claro que a Marvel não vai mostrar muitas cenas chocantes, caso contrário, o filme receberia uma classificação indicativa muito alta e não é isso que eles querem, né? Eu digo isso porque nos quadrinhos o Thor encontra uma verdadeira carnificina quando acha os deuses mortos. É deus morto em praia, pendurado em árvore, pendurado como se fosse carne no açougue. É realmente chocante. Inclusive, fica aqui a indicação da HQ Thor, o Carniceiro dos Deuses, para quem quiser saber mais detalhes dessa história. A HQ é tão boa que ela está esgotada em vários sites. Se você já leu, manda aí nos comentários a sua opinião. Agora que você já sabe quem é o Gorr e como ele se tornou um verdadeiro serial killer de divindades, bora voltar pro Cavaleiro da Lua. Como eu disse anteriormente, na hora de aprisionar o Khonshu, somente 5 deuses do panteão egípcio apareceram. Sendo assim, onde estão as outras divindades? A primeira possibilidade é que, assim como Khonshu e Ammit, os outros deuses egípcios também tenham sido aprisionados em pedra. Bem simples, né? Eles se tornaram aquelas pequenas estátuas que aparecem no início do episódio 4 e por isso não foram vistos se reunindo com os outros deuses. Como a Marvel gosta de dar explicações simples para várias questões, eu diria que essa é a possibilidade mais provável. É só a gente lembrar de várias teorias criadas ao longo dos anos que no final não rolaram e foi escolhido um caminho muito mais simples, tipo o Homem-Formiga saindo do reino quântico por causa de um ratinho. Já a segunda possibilidade também é simples e pode ser resolvida em um rápido diálogo. A gente não viu outros deuses egípcios porque eles não quiseram se envolver nos assuntos de Khonshu, tanto na hora de ouvi-lo falar do Arthur Harrow, quanto no momento de aprisioná-lo. Tudo bem que o Khonshu moveu o céu na frente do planeta todo, o que foi uma parada bem bonita, por sinal, mas já foi mostrado que ele não tem muita moral com os outros deuses. Assim, é tranquilamente possível que eles simplesmente não achassem que o Khonshu fosse digno de atenção. A terceira possibilidade é um pouco mais complexa e dá muito pano para manga para o futuro do MCU, caso o estúdio queira fazer novas produções mostrando os deuses. E se, além das divindades aprisionadas em pedra, existem outras que não apareceram porque estavam em conflito contra os deuses que vimos em Cavaleiro da Lua? A gente sabe que os deuses são um pouco egocêntricos, então uma explicação como essa não seria tão absurda. Sem falar que ainda estabeleceria um pano de fundo para o contexto divino do universo live action da Marvel, já que até agora a gente só viu a mitologia nórdica. Com a apresentação dos deuses gregos em Thor 4, pode ser que revelem um pouco mais da relação entre os panteões de deuses daquele universo. Só que se o Marvel Studios quiser deixar um grande gancho para o futuro e conectar de vez Cavaleiro da Lua com o restante do MCU, o melhor caminho e talvez o mais empolgante seria explicar que o Carniceiro dos Deuses fez uma visitinha no panteão de divindades egípcias. Não que a gente precise ver o Gorr propriamente dito na série, mas assim como Thor encontrou os rastros deixados pelo serial killer, algum personagem poderia encontrar deuses egípcios assassinados. Como o Carniceiro não costuma deixar nenhuma divindade viva para contar a história, a ideia de que o panteão de deuses egípcios está dividida também cabe nessa teoria. Isso quer dizer que as divindades que prenderam Khonshu talvez nem saibam que seus parentes não estão mais vivos. Cavaleiro da Lua tem uma narrativa muito à parte do restante do MCU, algo que é bem diferente das outras séries. Cada uma teve conexões diretas com outras produções, enquanto Cavaleiro da Lua parece acontecer em um contexto separado. Só que com a presença dos deuses gregos em Thor 4 e a possível aparição da cidade da Onipotência, que acomoda todos os panteões divinos, a gente deve ver várias produções se conectando
como Pantera Negra, Cavaleiro da Lua e o próprio quarto filme do Thor. Embora o próprio Oscar Isaac tenha dito que a produção é uma série limitada, todo o sucesso dos episódios e, sobretudo, a atuação do ator faz a gente pensar que, com certeza, a Marvel vai usar o personagem em outro momento, talvez até em uma segunda temporada. Mas então, será que o Gorr vai conectar Cavaleiro da Lua com o restante do MCU? Manda aí nos comentários a sua teoria e deixa aquele like para ajudar a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada aqui na Fatos Nerd. Um beijo e fui!